Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do Vlogger do Código Pedro Villanueva. Nós estamos acompanhando o julgamento do STF, tentando criminalizar a chamada homofobia e querendo, inclusive, elevá-la ao crime de racismo, conforme está estipulado na Lei 7.616 de 1989. Se não bastasse o aspecto capcioso de uma falsa analogia entre racismo e uma palavra também bastante genérica e que pode ter inúmeras nuances como homofobia, já que eles querem transformar um conceito vago com motivação para prisão ou punição de quem seja a favor desse tipo de prática, né? Porque não há uma definição clara do que seja homofobia. Já começa por aí. Por outro lado, nós percebemos aqui a usurpação do STF querendo legislar e modificar substancialmente o Código Penal. Nós sabemos que a prerrogativa de achar que homofobia é crime ou não, ou coisa parecida, é do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem o poder de legislar e não o STF. Quando o STF começa a discutir sobre a possibilidade de criminalizar a homofobia, na verdade nós estamos vendo mais uma interferência ilegal e indevida do STF contra o poder legislativo. Ou seja, se arrogando ser poder legislativo sob pressão de um grupo minoritário LGBT. E observem que não somente essa jogada é uma manobra de não colocar a questão da chamada lei anti-homofobia no Congresso Nacional, no que diz respeito ao debate público, no que diz respeito à questão própria dos representantes eleitos pelo povo, já que é uma atitude basicamente de bastidores, em que juízes se tornam militantes descarados, se tornam agentes políticos. Por outro lado, nós sabemos muito bem que o Congresso Nacional não legitimou essa legislação porque ela fere direitos constitucionais. E quais são os direitos constitucionais que essa chamada legislação anti-homofobia de fato afronta? Afronta a liberdade de expressão, afronta a liberdade sexual, afronta a liberdade religiosa, afronta a liberdade de opinião. Porque, na prática, a legislação de homofobia serve para perseguir justamente aquelas pessoas que rejeitam por questões morais e éticas a homossexualidade. Porque, vejam, se existe a liberdade sexual implica o direito tanto de considerar uma prática sexual como também rejeitá-la. E da feita que o STF implanta uma legislação que transgride a moral social, porque todos nós sabemos que a nossa sociedade rejeita a homossexualidade como conduta, logo, nós estamos criando uma legislação que incentiva a imoralidade, que estimula a imoralidade e que proíbe a manifestação moral dessa sociedade. E observe uma coisa muito curiosa. A falsa analogia que se está prescrevendo entre discriminação racial e discriminação por, entre aspas, homofobia. Ou seja, não se pode rejeitar a conduta homossexual e não se pode delimitar nem mesmo as pessoas que têm esse tipo de conduta considerada imoral dentro de determinados setores da nossa sociedade. Por exemplo, os seminários católicos. Dentro dessa legislação anti-homofobia, a Igreja Católica, contra os seus próprios princípios morais e éticos, será obrigada a colocar pessoas que não têm vocação religiosa, mas que têm essa prática sexual que transgride os valores da Igreja dentro dos seminários. Ou então, dentro, por exemplo, de uma igreja evangélica, a igreja evangélica será obrigada a colocar um pastor homossexual. Vocês acham que o movimento LGBT não vai fazer isso? Para tentar perseguir a igreja, para tentar intimidar os pastores, para tentar intimidar os padres, para tentar intimidar inclusive os leigos? Uma vez que qualquer crítica à conduta homossexual já se configura discriminação e, portanto, homofobia? E isso sem contar, por exemplo, num sujeito que pode chegar numa igreja, dois homens ou duas mulheres se beijando no recinto.
E se uma pessoa chamar a atenção sobre a inadequação da sua conduta, esse sujeito pode ir na delegacia e processar a pessoa que chamou a atenção por conta dessa inconveniência. E isso sem contar, naturalmente, o fato de que nós estamos percebendo uma tentativa de proteger uma conduta que é condenada pela sociedade. Homossexualidade não é ser, não é sujeito. Homossexualidade é uma conduta. É uma tendência de certas pessoas, como também a manifestação dessas tendências através de condutas sexuais homossexuais. É isso que nós temos que entender sobre o conceito da homossexualidade. Então, logo, com uma conduta, e uma conduta que é, para a maioria da sociedade, e é, de fato, perante a razão, algo antinatural, é perfeitamente factível que essa conduta seja rejeitada em boa parte dos espaços da sociedade. E principalmente nos espaços religiosos, onde a conduta homossexual é vista como pecaminosa e transgressora das regras da sexualidade e da castidade. Então observem o aspecto arbitrário do STF, querendo atropelar o Congresso Nacional e querendo atropelar mais ainda a lei natural, a lei divina e a conduta ética e moral de uma sociedade inteira, que será obrigada a acatar certas condutas contra seus próprios pressupostos. E o que será das igrejas? E o que será dos padres? E o que será dos bispos? E o que será também dos pastores evangélicos? Que vão falar, naturalmente, conforme está na Sagrada Escritura e conforme está na moral cristã, que a homossexualidade é uma prática pecaminosa. Ou seja, essa legislação proíbe que você diga isso, sob pena de você ser processado. E é espantoso que pessoas como Celso de Mello, com o discurso típico de DC acadêmico, queira agora decretar para o Congresso Nacional o que o Congresso Nacional tem que fazer. Oh, não, mas que absurda a inércia do Congresso Nacional. Não há inércia alguma. Todo mundo sabe que esse tipo de legislação tem elementos problemáticos no que diz respeito aos elementos que eu expus aqui. A começar pela liberdade sexual. Liberdade sexual, repito, é a liberdade de aceitar e rejeitar uma conduta sexual. Eu posso, intimamente e publicamente, rejeitar uma conduta sexual. Eu posso rejeitar a homossexualidade, como posso rejeitar a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, enfim, o lesbianismo, a suruba e etc. E isso está dentro dos meus critérios de juízo de valor. E eu não sou obrigado a respeitar certas condutas sexuais. Sou obrigado a respeitar as pessoas, o que é diferente. Uma coisa é respeitar a pessoa do homossexual. E nisto ninguém discorda. A Igreja Católica jamais pregará ódio contra os homossexuais, como também muitas igrejas evangélicas não pregam isso. Então há uma diferença entre o sujeito homossexual e a sua prática sexual. Da mesma forma também que nós temos que ter respeito à dignidade de uma prostituta, mas não vamos dizer, por exemplo, que a prostituição seja linda e maravilhosa. Como também nós não vamos afirmar que uma pessoa que seja adúltera, que uma pessoa que seja sexualmente promíscua, mesmo hétero, seja algum tipo de modelo. Já pensou se alguém criasse uma legislação dizendo você não pode mais criticar a promiscuidade sexual? Ou então você não pode criticar o adultério, né? Porque você vai ofender os adúlteros, você vai ofender os promíscuos sexuais. Ou então alguém ser proibido de criticar a pedofilia. É isso que serve a legislação do movimento LGBT. E a legislação do movimento LGBT, ou imposta por esse movimento, não está preocupada com a segurança dos homossexuais. Está preocupada em atacar a igreja, em atacar a família, em atacar a religião cristã, etc. Porque na prática as pessoas serão reféns da acusação de um homossexual e um homossexual militante. E podem ter certeza, se essa legislação passar, nós teremos duas grandes crises. Primeiro, o desprestígio do Congresso Nacional, porque o STF já está legislando há muito tempo
E agora nós temos um novo Congresso. Não é o Congresso anterior, um Congresso safado, caladinho, que ficou acovardado com medo de juiz do Supremo. É um Congresso novo, com espírito novo, e cujas bandeiras são francamente conservadoras. E, por outro lado, nós vamos ver uma afronta à liberdade de expressão. Nós vamos ver padres presos, pastores presos, leigos cristãos presos, porque serão obrigados a acatar a homossexualidade como elemento natural. O Estado está querendo te impor essa crença. Porque você não pode repreender a conduta homossexual, principalmente quando ela é inadequada, porque está se dizendo, somos contra todas as formas de discriminação. Vamos ser bem sinceros, isso é uma coisa mais absurda que existe, porque a vida pressupõe discriminação. Discriminar significa distinção, distinguir. Obviamente que nós devemos condenar as discriminações injustas, mas existem certas situações em que a conduta homossexual não deve ser aceita. Pensem, por exemplo, num recinto onde só há homens. E alguém coloca um homossexual militante, ativista, dentro deste setor. O que vai acontecer? Vai haver uma ditadura de homossexuais dentro desse setor. Seja exército, seja seminário. O que foi que aconteceu com a Igreja Católica nos últimos anos? Houve uma infiltração homossexual na Igreja Católica. Houve uma infiltração de esquerda na Igreja Católica. E o que ocorreu? Os seminários, muitos seminários, lamentavelmente, acabaram se tornando uma verdadeira ditadura de homossexuais, em que pessoas usando da sua influência e seu poder, querendo abusar sexualmente daquelas pessoas que estariam reféns da hierarquia. De pessoas que queriam abusar, principalmente adolescentes, ou iniciar adolescentes. E aí? Você vai dizer que nós não devemos mandar esse pessoal embora, e claro, dentro das questões criminais da pedofilia, mandar para a cadeia. Porque é isso que vai acontecer. Repito, a legislação anti-homofobia não serve para proteger os homossexuais. Serve para dar poder ao movimento LGBT de querer censurar, cercear e perseguir a igreja. E também tentar cercear no espaço público os valores cristãos. Porque ser cristão necessariamente implica uma rejeição à prática homossexual, o que não significa a rejeição à pessoa do homossexual. Nós sabemos diferenciar o pecador do pecado, mas não podemos aceitar o pecado, nem intimamente e nem publicamente. Mas você, cristão, vai ter que ficar em silêncio, sob pena de ser preso, sob pena de ser chantageado, porque na prática o que vai acontecer? Qualquer pessoa que seja cristã, católico ou protestante será espionada por essa gente. E vocês acham que com o poder da imprensa, com o poder da mídia, com o poder das comunicações, das universidades, etc., vocês acham que vocês não serão vítimas de chantagem? Vocês cristãos, nós cristãos, no caso? Claro que sim, isso é evidente. Então, a nossa resposta, o Congresso Nacional tem que tomar as devidas providências para colocar o STF no seu devido lugar e, se possível, decretar o impeachment de certos usurpadores, porque o que eles estão fazendo afronta a legalidade constitucional que impõe privativamente ao Congresso Nacional a legislação no que diz respeito ao direito penal. Então, meus amigos, um grande abraço.